Olá, bom dia, queridos irmãos da nossa classe aí, Portal Vida Cristã. Muito bom aí estar retornando às nossas aulas. Tivemos a nossa primeira aula aí de inauguração e depois disso só aulas online. Então, uma saudade muito grande de vocês. Não deu tempo da gente se conhecer aí com afinidade, todos os integrantes da nossa classe. Saudade daquele cafezinho no começo aí da nossa classe, aquele aperto de mão, o abraço, e uma classe diferenciada, porque essa classe aí nós vamos passar o ciclo e nós não vamos ter conhecimento aí total dessa classe, porque não tivemos aquele contato mais íntimo, o conhecimento do dia a dia. Então vai ser uma classe realmente diferenciada. A saudade muito grande de vocês. Pude perceber na primeira aula que nós falamos lá sobre Jesus, a participação muito grande dessa classe, e eu tinha a convicção de que seria uma classe diferenciada, com pessoas que perguntam muito, que ajuda a gente a dar aula. Fica mais fácil, mais gostoso para dar aula quando há participação. E infelizmente, diante dessa pandemia aí, para nos resguardar, para nos proteger aí, estamos dando essas aulas agora online. Mas Deus vai permitir que nós iremos aí nos encontrar, bater um papo gostoso, e com certeza vamos marcar aí o encontro com toda a classe depois que passar tudo isso, e vamos fazer uma atividade com essa classe, com integrantes dessa classe aí todos juntos. Mas o assunto que nós iremos abordar hoje fala sobre um dos recursos que o servo do Senhor, o crente em Cristo Jesus, tem como recurso para a sua vida. Nós temos aí a igreja que nos dá suporte, que nos dá aporte, que nos dá fonte de conhecimento também, e percebemos aí a preocupação dos líderes, dos pastores, em usar todos os recursos necessários para dar continuidade ao ensinamento à distância. E principalmente nós temos o Espírito Santo em nós, nos ajudando, nos socorrendo, sendo sempre presente conosco, intercedendo junto ao Pai por nós. E um recurso que nós iremos falar hoje é sobre a oração, esse recurso que o crente, que o Filho de Deus, ele tem. E é interessante que, principalmente nesses momentos aí de pandemia, e nós temos acompanhado aí os relatos de alguns irmãos em nossa classe pedindo oração. Então são tempos difíceis, são pessoas padecendo algum tipo de enfermidade, que foram acometidas por esse vírus, outras com dificuldade com os pais, dificuldades aí financeira, com problema de emprego. E temos visto aí muitos dos irmãos pedirem oração. Então é um recurso que cada um de nós tem, de estarmos buscando, intercedendo, e a Bíblia nos dá muitos ensinamentos que nós devemos estar orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. E ao falar então sobre a oração, vem a pergunta: o que é a oração? Agora, existe algum diferencial na oração? Existe algum método específico? Existe uma forma que dá mais resultado do que a outra? Mas o que vem a ser a oração, senão um diálogo estabelecido do homem com Deus? É a necessidade, então, e a urgência de uma afinidade, de uma aproximação, então, do homem com Deus. Sendo que nós devemos estar atentos à resposta desse Deus quando nós oramos. E essa resposta vem através do nosso espírito ou através das circunstâncias que nos rodeiam. Então nós precisamos também estar atento às circunstâncias, os adventos que estamos próximos, estamos vivenciando, para perceber também a resposta de oração. Então, às vezes nós nos atentamos somente em perceber se a oração foi respondida, se aconteceu algo que nós esperávamos.
mas muitas vezes Deus nos responde de outras formas, de outras maneiras, e as circunstâncias que nos rodeiam, nós devemos estar sensíveis a isso como resposta também de oração. Então é através da oração, através então desse diálogo com o Pai, que nós colocamos as nossas ansiedades nas mãos de Deus. A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes as nossas petições, as nossas ansiedades têm que ser colocadas então diante desse Deus maravilhoso, desse Deus que está sempre pronto a nos socorrer. Então nós temos que ter também essa convicção de que quando nós oramos, nós ter essa sensibilidade de perceber o Senhor ouvindo a nossa oração. Então não é um monólogo, não é algo que você conversa aí só você, mas ter essa sensibilidade no Espírito de que Deus está ouvindo a sua oração, está ali do seu lado. E como é bom quando você ora, quando você chora, quando você sente a presença de Deus no seu diálogo com Ele. Isso é muito bom, isso é a certeza de que Deus está ali ouvindo o nosso clamor. Então ele é um processo, então, ele é poderoso, então esse Deus então maravilhoso, ele é poderoso para nos dar então essa paz interior que nós muitas vezes precisamos para resolver os nossos problemas da melhor maneira possível para o nosso crescimento espiritual. Agora, a oração ela deve ser encarada como um santo momento de intimidade com Deus, de um filho então com o seu pai. Aquilo que eu falei, você tem que ter a sensibilidade do agir do Espírito Santo em comunhão com o Pai. Então é uma conversa ali familiarizada, uma conversa então de intimidade, uma conversa de pai para filho, é uma conversa de pessoas que se conhecem, que mantêm uma intimidade, uma aproximação. Então, às vezes a gente tem conversas com pessoas que a gente nem conhece, e às vezes o diálogo também é difícil fluir. Mas quando você tem intimidade com Deus, quando você tem intimidade com a sua palavra, quando você tem a proximidade com esse Deus maravilhoso no seu dia a dia, é muito bom você manter uma conversa, um diálogo com esse Deus, sabendo que Ele está ali pronto para te ouvir, para te ajudar. Em vários momentos, no decorrer então da sua vida terrena ali, Jesus mostrou essa familiaridade com o Pai. E note que ele sempre procurava os lugares aí afastados para ter essa conversa em particular com Deus. E a sua oração estava carregada então de sinceridade. Ele sabia com quem que estava conversando, ele sabia com quem estava falando, ele sabia que podia se abrir com esse Pai maravilhoso. Então Jesus sabia com quem ele estava falando, ou seja, para quem ele estava se dirigindo, e que tinha certeza que esse Pai maravilhoso então ouvia as suas orações. Então esse exemplo, esse modelo então de atitude de Jesus aqui serve para nós também nos dias de hoje. É buscar então proximidade com esse Deus maravilhoso, ter a certeza de que Deus é um Deus presente, um Deus sempre pronto a nos socorrer. Por exemplo, aí temos alguns exemplos aí na vida de Jesus. Em João 17:1, Jesus diz: tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora. Até mesmo quando no Sermão da Montanha Jesus nos ensina a orar, ele disse: por essa razão vós orareis, Pai nosso que estais no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Então Jesus tinha consciência quem Deus era. Jesus tinha consciência então e familiaridade então com o Pai. Ele tinha uma proximidade, tinha uma intimidade, tinha uma entrega, uma dependência muito grande desse Deus maravilhoso. Então nós devemos, primeiramente, saber com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos então tecendo um diálogo, uma conversa. É uma coisa então muito natural uma oração. Então não existe uma fórmula específica. A nossa aula aqui não é mostrar um modelo específico, um jeito certo de você orar, mas é mostrar que nós precisamos ter um relacionamento muito próximo, muito íntimo então com esse Deus, para discorrer um assunto então, qualquer que seja o assunto, de uma forma muito natural,
como se estivesse conversando com o nosso Pai terreno aqui. Devemos então primeiramente saber com o que nós estamos falando, pois antes de ser o nosso Senhor e o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que mas a todos quantos o receberam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, Deus então o direito de se tornar então filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então nós temos aí por filiação o nosso Deus maravilhoso, que estendeu a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. Nós aceitamos esse convite e nós colocamos a nossa vida nas mãos desse Deus maravilhoso. Então passamos a fazer parte dessa família de Deus e ter esse Deus maravilhoso como um Pai. Agora, como que eu devo orar? Então, como eu falei, existe uma forma específica, existe um jeito certo, existe uma maneira de que, como eu oro a Deus, Deus vai ouvir mais ou vai ouvir menos. E nós temos até alguns relatos ali de um publicano que orava ali para que todos vissem a sua oração. E ao cabo que o outro ali nem erguia a sua cabeça para esse Deus maravilhoso. Então não é um espetáculo que vai chamar a atenção de Deus através da oração. Não é uma forma miraculosa, não são palavras bonitas que vai chamar então a atenção de Deus, que vai mover o coração de Deus para a sua súplica. Então você não precisa elaborar primeiro, escrever num papel primeiro a sua oração para depois erguer a sua voz a esse Deus maravilhoso. Basta você ter intimidade com o Pai. Basta então você ter familiaridade com esse Deus maravilhoso. E com certeza o diálogo vai fluir normalmente. Você está conversando com o seu Pai, com o seu Deus, com o único que pode socorrer as suas necessidades, que pode ouvir o seu clamor, o seu anseio. Então, Efésios capítulo 6, versículo 18, diz que orai no Espírito em todo momento e ocasião. Então, a qualquer instante ali você levar o seu pensamento a Deus. Não existe uma forma ali, é aqui nesse lugar aqui que eu devo orar, e é dessa maneira que eu devo orar. Agora, quando que eu devo orar? Quando que eu devo buscar a Deus em oração? É só no momento de dificuldade? É só no momento de adversidade? É só no momento, então, que por minhas próprias forças eu sei que eu já não mais consigo? Existe um tempo certo, uma hora certa, uma ocasião certa, um horário específico ali que eu devo orar? Eu digo que não, que a oração tem que ser algo contínuo. Tem que ser, então, uma coisa que faz parte da sua vida. Então, a qualquer instante, você está com o seu pensamento voltado para o Criador, voltado para esse Deus maravilhoso. Você pode orar de manhã, você pode orar à tarde, à noite, você pode orar na sua casa, na escola, no seu trabalho, na rua, debaixo do chuveiro, sentado, deitado, em pé. Então, não existe uma forma mágica, não existe uma posição correta. A maneira como que vai mover então o coração de Deus é o que está no íntimo do seu ser, é que brota ali no seu coração essa necessidade, então essa urgência, essa dependência que você tem de Deus, e principalmente o conhecimento desse Deus maravilhoso, é mostrar através da oração que você conhece para quem você está pedindo. É mostrar através da sua oração que você vê nesse Deus maravilhoso o único recurso, o único então que pode atender a sua oração, o seu anseio, o seu pedido. Então, claro que você vai pensar em outras coisas, dependendo da situação onde você está, mas ali no seu coração, a sua atitude ali de estar buscando a Deus tem que ser uma atitude então sincera, lembrando realmente desse Deus constantemente e se submetendo em tudo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que devemos orar sem cessar. Então esse orar sem cessar é estar realmente a cada instante do seu dia a dia com seus pensamentos voltados para o Criador,
você tem que ter então essa disposição no coração de estar sempre lembrando desse Deus maravilhoso. E Efésios capítulo 6, 18, acabei de mencionar que nós devemos orar no Espírito em todo momento, em toda a ocasião. Então não tem uma hora certa para você orar. Agora, por que é importante orar? Por que se faz então urgente a oração? Então, mais uma vez aí, quero mostrar aí que essa oração vai mostrar também a sua proximidade com esse Deus. Então, se você está também longe da vontade de Deus também, Deus não vai atender a sua oração. Então, quando você ora, quando você coloca as suas intenções nas mãos de Deus, quando você está submetendo a sua vida, quando você busca viver então a sua vontade, então Deus ouve a oração. Então, os nossos pecados é que faz separação entre Deus e nós. Então, nós precisamos ter uma vida, então, sempre de santidade, buscar sempre viver uma vida que agrada a Deus. Deus, com certeza, não vai deixar com que nós não tenhamos a sua paz quando nós o buscamos em oração. João capítulo 14, versículo 13 diz que podem pedir qualquer coisa no nome de Jesus. Então, quando nós pedimos com essa certeza, com essa convicção, até o fato de que nós pedimos essa oração em nome de Cristo Jesus também, e isso vai glorificar também, o versículo diz que nós iremos, o Filho vai glorificar o Pai quando nós pedimos também a oração em nome de Jesus. Então, nós temos uma forma também de nós glorificar também a Deus através do Filho. João 5,14 também, 1 João capítulo 5,14 diz que estamos certos que Ele nos ouve. Então isso tem que ser uma convicção, isso tem que ser uma certeza, isso tem que brotar no íntimo do nosso ser aí, que Deus ouve as nossas orações. Tem que ser uma certeza que Ele ouve as nossas orações. Tudo que nós pedimos, se nós e se tiver da vontade então do Pai, Ele vai conceder, Ele vai responder. E se não responder segundo o querer, Ele vai nos conceder a sua graça para nós passar por essa dificuldade. Agora, seria possível orar sem cessar? Agora, uma coisa que precisamos meditar um pouco nisso. O ano tem 8.660 horas. Para um pouco, reflita. Quanto tempo você destina essa quantidade toda de horas? Quanto tempo você separa especificamente para orar para Deus? Para conversar com Deus? Para colocar as suas necessidades, os seus anseios? Para glorificar a Deus através da oração? Para ter mais afinidade? Mostrar através da oração também que você conhece, que você confia nesse Deus maravilhoso. Então, uma forma também de nós refletirmos, então, sobre isso. Buscar, então, fazer intervalos propositais para estarmos buscando a Deus em oração. Então, separar tempo realmente para orar, para conversar com Deus. Não somente no momento de dificuldade, que é muito peculiar aí do ser humano, mas separar tempo proposital ali para conversar com esse Deus maravilhoso. Agora, aqui nós devemos recorrer e invocar para nos socorrer e nos livrar de todas as tribulações. Então, há um erro que eu tenho certeza que aquele que teme ao Senhor não comete é esse. É direcionar a oração para a pessoa certa, para o único, então, que pode ouvir as nossas orações. Para o único que pode, então, responder, para o único que pode conceder então o descanso, a paz, a graça para passar pelas dificuldades. Então o Salmo 46, o versículo de 1 a 3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Veja bem, ele fala, o salmista diz, Ele é socorro bem presente
na hora da adversidade. Por isso não devemos temer. Ainda que a terra trema, os montes afundem no coração dos mares, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, tenha certeza, Deus está ali. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus é o seu socorro ali bem presente. É esse Deus que você tem que buscar. A direção então da sua oração tem que ser voltada para esse Deus maravilhoso. Não existe outro então que pode te socorrer no momento então de dificuldade. Jeremias aí 11:13 diz: porque só eu conheço os planos que tenho para você. Veja que tranquilidade, veja que alegria, que certeza de que Deus então sabe o melhor para mim. Você diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não de causar danos, plano de dar a você esperança e um futuro. Como é bom descansar nessa certeza. Eu sei, como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Glória a Deus por isso. Essa bendita certeza, então, que nós temos um Deus ali que quer o melhor, que preparou o melhor, então, para nós. As adversidades que nós passamos aqui nem se compara com tudo isso. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, diz o Senhor. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, olha, presta atenção, quando me procurarem de todo o coração. Quando colocar realmente no fundo do seu coração ali, essa certeza de que esse Deus maravilhoso está perto de você, está ouvindo o seu clamor. Como podemos ter certeza de que Deus nos dará de graça todas as coisas de que necessitamos? Gente, se nós pararmos aqui para pensar nesse versículo aqui, Romanos capítulo 8, versículo 32, ele nos diz, e nunca deveríamos ter essa desconfiança. Se nós olharmos aqui para o texto, Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Então não existe por que duvidar, não existe por que questionar, ter essa incerteza, ter insegurança. Deus não poupou o seu próprio filho. E Cristo assumiu aquela cruz ali, não porque nós merecêssemos, porque diz que nós ainda, Cristo nos salvou sendo nós ainda pecadores. Então é graça, é muita graça de Deus, desse Deus maravilhoso em nos socorrer. Então Ele não poupou seu próprio filho, e com certeza Ele vai estar atento a cada uma das nossas petições. Por que devemos então nos aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo? E porque nossas orações devem ser feitas em seu nome. Então, mais uma maneira aí de trazer convicção para nós, para o nosso coração. Para quem que eu estou dirigindo a minha oração? Nós vemos ali no ritual no Velho Testamento muito grande ali para levar as petições do povo até Deus. Existiam muitas formalidades que o sacerdote podia estar intercedendo para o povo. E quando Cristo veio, quando Cristo então assumiu aquela cruz por nós, o Rogério mesmo disse aqui na nossa meditação de manhã, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ali na cruz então, Cristo assumindo aquela cruz ali, Ele demonstrou grande amor por cada um de nós. E é no nome de Cristo, nós devemos então direcionar as nossas orações somente para Jesus Cristo, tendo Ele como único mediador. Então, o problema aí de nós muitas vezes, não quero crer que o servo do Senhor, aquele que teme ao Senhor, coloque outro mediador que não seja Cristo nas suas orações. Porque 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que só existe um mediador entre Deus e os homens.
e esse mediador é Cristo Jesus. E é no nome de Cristo, no nome de Jesus, que nós devemos nos aproximar de Deus, por meio de Jesus Cristo, por nossas orações, então, pedindo então que Ele interceda por cada um de nós. João capítulo 14, versículo 6 também, respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, não existe outro caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Deus quer que nós coloquemos tudo diante dele em nossas orações, nossas petições, nosso agradecimento. Se fizermos isso, o que ele nos promete? Muito bom, esse texto aqui, Paulo escreveu aos Filipenses, então, é um texto que nos traz tranquilidade, refrigera a nossa alma. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela ação e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olhem que interessante. O que ele promete? O que esse Deus maravilhoso nos promete? E a paz de Deus, a resposta à minha oração é o que eu quero? Não, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente quer tranquilidade maior, quer certeza maior de nós desfrutarmos dessa paz interior que somente Deus pode nos conceder. Então não é a resposta da minha oração, do meu jeito, que vai me trazer paz, mas é quando eu já começo a minha oração na certeza de que Deus está ouvindo o meu clamor, Deus já vai me dar paz, seja qual for a dificuldade que eu estou enfrentando. Seja qual for a resposta desse Deus, eu vou estar descansando nessa paz maravilhosa desse Deus amoroso. Agora, como deve estar o meu coração ao me colocar diante de Deus para orar? Isso é muito, muito importante. Como deve estar o meu coração? Veja que Deus, Mateus, então, versículo 21 e 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, olha a importância, então, de como está o seu coração. Então, quando você dirige a sua oração para o Pai, você sabe, tem intimidade, conhece esse Deus, você confia que Deus é poderoso para te socorrer, você vai receber a resposta de Deus à sua oração. E, irmãos, é importante que a oração de Deus, a resposta de Deus, a resposta de Deus aos nossos pedidos, que nem eu falei no começo lá, precisamos também estar atento ao que o Espírito que nós habita nos motiva a agir, a fazer, e também as circunstâncias, o meio também ao nosso redor. Precisamos então estar atento à resposta de Deus. O salmista também, no Salmo 138, versículo 6, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Aí a situação também do seu coração, a questão também de humildade, de se colocar então totalmente então à mercê, na dependência então de Deus, é se desarmar realmente e dobrar o seu joelho e clamar a Deus na certeza de que só Ele pode então te socorrer. Salmo 34, versículo 18 também: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então veja aí a situação, como está o seu coração, está altivo, está de uma forma arrogante, distante, rebelde contra Deus. Atente então para como está o seu coração também ao orar. Agora, o que pode impedir que nossas orações sejam respondidas? Já que eu comentei que os nossos pecados é que impede o agir de Deus em nossas vidas. Veja que diz aí em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido para que não possa salvar,
e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Confesse os seus pecados ao orar ao Senhor. Coloque tudo diante de Deus, porque Deus sabe o que passa no seu coração. Deus prescuta o mais íntimo do seu ser. Ele sabe que está ali dentro. Ele sabe que você está escondendo, que você está omitindo. Então confesse os seus pecados, dê nome a cada um deles, e o Deus de paz então vai estar ouvindo o seu clamor e vai estar respondendo às suas orações. Gosto muito desse salmo aqui, que ele diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor, a sua graça. Essa bendita certeza aqui, que quando nós colocamos as nossas vidas descobertas diante de Deus, Deus vai ouvir, Deus vai amparar, vai consolar, vai confortar os nossos corações. Eu coloquei aqui, até para uma forma aqui de nós termos hábitos de orar. Então, como eu falei, muitas vezes a gente recorre a Deus através da oração quando alguma coisa iminente acontece. Quando temos um problema, quando temos uma situação então adversa, nós buscamos a Deus na oração. Mas eu queria discorrer com os irmãos aqui algumas atitudes de adoração através da oração. Seja uma oração de adoração propriamente dita a Deus, uma oração de confissão, uma oração também de petição e de ação de graças. Eu coloquei aqui, peguei aí, estamos usando muito aí os salmos aí nessa nova série, e peguei também os salmos aí para nós discorrermos sobre alguns assuntos, alguns tipos aí de oração. Então, a oração de adoração. Então, essa oração de adoração aqui, o que seria? É você, de uma forma, então, na sua limitação, na sua humildade, simplicidade, expor os atributos maravilhosos, então, desse Deus. É buscar, então, a Deus de uma forma, orando, então, a Deus, colocando os seus atributos. Veja que o salmista diz: louvado seja o Senhor. Sim, louvem, servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Em todo lugar, do Oriente até ao Ocidente, louvem o nome do Senhor, pois o Senhor é engrandecido acima das nações. Sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Então essa oração de adoração aqui, ou de louvor, é uma oração de você fala com Deus sobre os atributos dele, exaltando então o Senhor pela sua grandeza, pela sua força, pela sua eternidade, poder. Então, começa então a dar nomes aí a esses atributos de Deus. Começa então a adorar a Deus, a Ele, uma forma de elogiar então esse Deus maravilhoso, falando então sobre quem é esse Deus grandioso. Jesus disse que Deus procura adoradores. Então adore a Deus então, conhecendo a sua glória e a sua majestade. Lembra que eu enfatizei bastante, a oração é uma intimidade então, é uma forma de você, quando conversar com esse Deus, saber com quem você está falando e conversando. Uma oração de confissão. O Salmo 32, versículo 1 e 5 diz: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz
aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. E quando me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. E eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais minha culpa. Disse comigo: confessarei o meu pecado ao Senhor, a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Então, uma oração, confissão, realmente você se abrir com Deus de uma forma então espontânea, natural, sem esconder nada. A oração, confissão é um momento então que nós refletimos arrependimento, que nós colocamos então diante de Deus a nossa situação de erro e colocamos também a disposição em mudar então de atitude. Devemos falar com Deus contando o que nós fizemos de errado, uma conversa natural, estreita, íntima. O que nós reconhecendo então que nós somos filhos, que fazemos de errado contra nós mesmos ou contra alguém. Então tudo que aborrece a Deus, tudo então que vai contra o padrão de santidade de Deus, seja ferindo a Deus, seja ferindo então ao nosso próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, seja ferindo a Deus também através dos nossos pensamentos. Então confessar os nossos pecados. Uma oração então sem momento de confissão não será então ouvida. Então nós precisamos realmente colocar, o salmista foi bem claro aqui, que enquanto ele se calou ali, a mão do Senhor pesava sobre ele. Então, enquanto ele não confessou os seus pecados, então ele não sentiu essa paz de Deus. Então, abra o seu coração diante de Deus. Confesse os seus pecados. Ele já sabe tudo que nós praticamos. É interessante isso. Deus sabe tudo que nós fizemos de errado, mas Ele quer ouvir de um coração então contrito, dos nossos lábios, então, essa expressão de arrependimento diante dessa situação. Uma oração também de intercessão, como eu falei também na nossa classe ali, muitos pedidos de intercessão. Isso nada mais é como responder biblicamente, que nós devemos orar uns pelos outros. O Salmo 20, de 1 a 4, diz que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que de seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Aí é um salmo então de intercessão, intercedendo então pelos outros. E essa também tem que ser uma constância de cada um de nós. Na oração então de intercessão nós oramos por nós mesmos, por outras pessoas, por pedidos específicos. Achei legal hoje o Rogério já pedir aí que os irmãos estivessem passando os pedidos de oração, e muitos foram passados aí, e ele no final orou. Que é uma forma então de nós estarmos intercedendo uns pelos outros ali. Então durante a oração você se lembra de alguém que está precisando e ora por essa pessoa. Então isso é intercessão. E é importante, irmãos, quando você recebe um pedido de oração, na nossa classe ou nos grupos que você faz parte, não só coloque ali a mãozinha no sentido de oração, mas seja sincero. Quando você ali colocar a mãozinha, coloque também o seu coração diante de Deus, orando, buscando então a presença de Deus, intercedendo então por essa pessoa que está clamando, que está pedindo então a ajuda de Deus. E por fim aí, penúltimo aí, a oração petição. Nada mais é do que aqueles pedidos que você faz aí, coloca então diante do Senhor. O Salmo 54, de 1 a 4, vem com a força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com teu grande poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta a minha súplica.
pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio, o Senhor me mantém com vida. Salmo também, que o Rogério usou também hoje, o Salmo 27 aí fala muito bem disso, desse socorro de Davi ali, quando se viu cercado por seus inimigos ali, então pedindo o clamor, pedindo então a intervenção de Deus para te socorrer, para livrar dos seus inimigos. E essa oração petição, então é uma oração que você realmente coloca os seus anseios, os seus pedidos diante de Deus ali. Então, o momento que você fala com Deus sobre os seus desejos, os desejos do seu coração, pode ser também os desejos de uma outra pessoa, pedindo então as bênçãos de Deus para essa pessoa, mas é importante primeiro agradar ao Senhor com adoração, ação de graças, intercessão. Então peça a Deus, crendo que Ele pode tudo. E para finalizar aí, oração de ação de graças. E no seu, com a sinceridade aí, da sinceridade do seu coração, e quantas vezes você separou um tempo para orar ao Senhor, uma oração de ação de graças, por tudo que Deus tem operado na sua vida. Temos passado aí momentos difíceis, momentos aí de, como o Rogério falou também de manhã, momento de medo, muitas pessoas desesperadas, falta de emprego, falta de alimento, falta de saúde, falta de meios para levar os nossos doentes. Então tudo isso gera uma preocupação muito grande. Agora você que está descansando, desfrutando das bênçãos de Deus, que não foi acometido por nenhum tipo de dificuldade dessa. Quantas vezes você separou um tempo, uma oração de ação de graças, para agradecer a Deus, para agradecer a esse Pai maravilhoso, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Um culto específico para agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Reconheço que sem o Senhor nada sou. Reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou passando nesse instante, é providência do Senhor. Então essa oração é um agradecimento por algo específico que Deus fez na sua vida. Uma expressão de gratidão, um exemplo de livramento, uma cura, resposta de oração. Agradeça a Deus declarando suas maravilhas em sua vida. Então, tenha esse hábito, tenha essa disposição no seu coração de buscar a Deus através da oração de ação de graças. E muitas vezes nós pedimos muitas orações, mas quando nós recebemos, não temos essa mesma disposição de orar ao Pai, agradecendo por sua resposta. E até uma forma de glorificar o Pai através do Filho, quando Ele ouve e responde às nossas orações. Às vezes nós não glorificamos o Filho, quando somos beneficiados com a resposta de oração, negligenciamos também honra e glória a esse Deus maravilhoso. Então, queridos, espero que tenha sido um momento proveitoso essa conversa. Como eu disse, não é um método específico, não é uma forma miraculosa de você orar e buscar a direção de Deus. Não existe um modelo aqui que eu queria transmitir para você, um modelo padrão. Nós temos a oração do Pai Nosso, é o modelo ali que que Jesus ali na sua palavra nos deixou, mas não que aquele dali é o único. Ali foi uma forma de você orar primeiro falando dos atributos de Deus, fala ali da grandeza primeiro de Deus ali, depois você roga ao Pai na dependência desse Deus maravilhoso, sabendo que Ele vai ouvir a sua oração. Então que tenha sido aí proveitoso para você, que tenha chamado a sua atenção naquilo que porventura você tem falhado, e que possamos em breve estar com a classe todos reunidos de forma presencial,
para nós nos alegrarmos, para nós glorificar esse Deus maravilhoso e que, enquanto isso, vamos ter então essa atitude no coração de estar buscando a Deus em oração. Eu quero desafiar você. Na nossa classe presencial, nós colocamos ali que você comentasse alguma resposta de oração. Então fica o desafio de você mandar ali na nossa classe, então, um áudio ou um vídeo curto ali mostrando que Deus respondeu a sua oração. Um forte abraço, que a graça de nosso Deus, o amor de Deus Pai, o consolo do Espírito Santo esteja com cada um de nós, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Forte abraço. Deus os abençoe.